Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Desejamos a todos aqueles que nos seguem lá em casa votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Como habitualmente, nestas reuniões de família em que vamos estudar um pouco e compreender melhor os ensinamentos de Jesus, devemos colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes deste nosso Evangelho no Lar. Vamos preparar o nosso ambiente para a espiritualidade amiga poder estar aqui conosco, partilhar destes momentos familiares, de elevação, de aprendizado. Vamos escutar uma canção. Página 32. E aqui estamos, Divino Mestre, na casa que é tua, neste Evangelho, onde todos podemos aprender, lendo, relendo os ensinamentos que tu, Mestre, nos deixaste, interiorizando e, acima de tudo, pô-los em prática. O nosso agradecimento para os mentores desta casa,
que tanto nos tem ajudado. E também vos pedimos para que, neste Evangelho, possais estar junto a nós, dando-nos força e intuição, assim também para todos aqueles que estão nos seus lares. Possam ouvir-nos e possam estar em conjugação conosco, elevando o pensamento na seara do Senhor. Vamos nos ajudar mutuamente. Vamos todos orar e levar o pensamento para que possamos ter boas intuições e ser ajudados da espiritualidade. Obrigado, irmãos. Obrigado, Senhor. Vos agradecemos por tudo. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Item 8, Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode estar resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou o momento em que a sociedade romana parecia nas fraquezas da corrupção. Ele veio fazer brilhar no seio da humanidade enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é, assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a de indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha os flagelaremos e cumpriremos a sua vontade rebelde com autoridade por um lado e encorajamento por outro, e assim toda a resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. A mensagem da semana é do livro Vem Comigo, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, e tem como título Renúncia. Nascemos todos iguais e ignorantes, para que apliquemos todo o esforço no desenvolvimento do nosso progresso, usando a liberdade de agir que Deus nos outorgou. Por isso, deixamos-nos prender às coisas fúteis e efêmeras, tornando-nos dependentes de prazeres e hábitos que tantas vezes deixamos resvalem para vícios perigosos, que se tornam verdadeiros grilhões a que nos entregamos. Não te é fácil, como não é fácil para ninguém, subjugar à razão as tentações douradas que se perfilam a cada passo. Só mesmo uma fé inquebrantável pode dar-te a força interior para renunciares a tanta coisa que, sendo de César, limita a tua vontade de progredir em direção aos mundos felizes. Elege hábitos perniciosos, desejos refletidos em teu íntimo, egoísmo e vaidade, suportes tantas vezes do orgulho e renúncia ao que te pode, racionalmente, prejudicar. Não esqueças que o Evangelho é o suporte das lutas que travas. O capítulo das bem-aventuranças, onde se reúne este tema dos mansos e pacíficos, lembra-nos estas duas virtudes que, por muito que nós possamos muitas das vezes pensar nelas, se tornam bem difíceis de concretizar naquilo que são as nossas atividades humanas,
a obediência, particularmente a resignação, são dois pontos que nos acontecem muito nas nossas vidas, se não nas nossas vidas individuais, naquelas que fazem parte ou da nossa família, do nosso lar, ou da sociedade em geral. E vemos que, na questão da obediência, as dificuldades que todos temos em nos sabermos comportar naquilo que são os princípios fundamentais que Jesus nos coloca, mas, sobretudo, a resignação. É essa virtude que temos que saber encarar de uma forma mais clara, mais normal, porque teremos que aceitar aquilo que temos, aquilo que inclusivamente somos como pessoas. Temos que ser resignados nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, porque se não formos resignados a esses níveis, teremos muita dificuldade em perceber que aquilo que temos que passar são provas, são expiações, são situações geradas certamente em tempos pregressos e que agora vamos ter que aceitar. Resignarmos-nos é obedecermos àquilo que são as determinações divinas. Há leis que nos superam e que não podemos deixar nunca de as lembrar. Jesus, como o grande mestre, o grande timoneiro deste mundo onde estamos, como nosso irmão maior, é aquele que trouxe a mensagem, é aquele que nos coloca nas mãos o destino do nosso futuro, para que seja melhor, mais equilibrado, um dia mais feliz, se formos capazes agora, nesta vivência, talvez, de sermos capazes de ser obedientes e, particularmente, de ser resignados naquilo que são as dificuldades por que vamos passando. Obediência e resignação é o tema deste item do Evangelho que escutámos no início e que vem, naturalmente, trazer-nos pelos espíritos superiores um ensinamento que é muito importante para nós. Se é verdade que, conforme acabamos de ouvir, que é difícil muitas das vezes nós sermos obedientes e sermos resignados, também não deixa de ser uma realidade que o que custa mais é nós começarmos a procurar ser obedientes e resignados. E que, enquanto nós não tomarmos essa decisão, ou seja, enquanto a nossa vontade e enquanto nós não colocarmos o esforço suficiente para nos tornarmos resignados e obedientes, naturalmente que parecerá sempre difícil conquistar essas virtudes. Porquê é que nós devemos ser obedientes? Há muitas lutas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, que nos desgastam e que, no final de contas, quando nós olhamos com alguma distância, não parecem lógicas, não parecem racionais. Porquê? Porque não conduzem a nada. Porque, em muitas das circunstâncias da nossa vida, nós não temos o controle completo sobre as situações. E, portanto, há situações para as quais não adianta nós sermos rebeldes, nós sermos críticos, nós sermos, de alguma forma, contrários, porque essa situação não se vai resolver ou não vai embora por essas atitudes que nós tomamos. Então, a razão, o raciocínio, o conhecimento são úteis para nós podermos discernir sobre aquilo que, efetivamente, nós podemos e devemos lutar e aquilo para o qual nós temos que obedecer e resignar-nos, porque são situações úteis para nós. Deus, nosso Pai, não faz nada
que não nos seja útil e que não seja para o nosso bem. Senão era um contrassenso pensarmos que Deus é infinitamente bom e quer que as criaturas sofram ou andem aflitas. Então nós temos que perceber que as situações mais difíceis, os momentos mais aflitivos por que passamos, são para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral, para o nosso desenvolvimento intelectual. Então nós temos que olhar para essas situações e desenvolver essa resignação. Ver que há aspectos da nossa vida para os quais nós não podemos influir contra eles. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, naturalmente, trabalhar aquilo que são as nossas imperfeições. As nossas imperfeições, o egoísmo e o orgulho, são os grandes obstáculos a que nós possamos desenvolver, quer a resignação, quer a renúncia, que foi a segunda leitura que nós também ouvimos, quer mesmo a obediência. Nós devemos compreender, em primeiro lugar, as leis que regem a humanidade, os mundos, o universo, não as leis dos homens, essas também são necessárias enquanto nos encontramos na matéria, mas as leis divinas, essas servem para todos os aspectos da nossa vida, material e espiritual. Então, se nós soubermos como é que funcionam essas leis, mais fácil será obedecer a elas e compreender que nós devemos ser obedientes em determinadas circunstâncias e situações. E a resignação virá naturalmente do coração, quando nós já compreendemos o porquê de ser obediente e de aceitar essas situações que se deparam na nossa vida. E quando nós dizemos aceitar, não é cruzar os braços, não é colocar-nos numa posição inativa, não, aceitar, mas esforçarmos por tirar o melhor proveito dessas situações e podermos, obviamente, utilizá-las para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa reforma íntima. Então, é nessa obediência àquilo que são as provas que nos são colocadas, às expiações que temos pela frente, a resignação que nos ajudará a suportá-las, a levá-las até ao final, porque, conforme Jesus também nos ensinou, nós somos todos bem-aventurados. E, portanto, se hoje a vida parece mais difícil, mais amarga, é apenas um momento. Amanhã ela será melhor. E nós temos que fazer para que ela seja melhor amanhã. Então, estas duas virtudes, a obediência e a resignação, são duas formas que nós temos para que possamos amanhã ter uma existência mais feliz, mais tranquila e não agravarmos esse nosso futuro com atitudes reativas, com atitudes que não sejam próprias e que muitas das vezes advêm do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então que nós possamos, em todas as situações da nossa vida, entender aquilo que porque devemos de lutar, aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos trabalhar em nós, para que possamos, no final desta nossa existência, olhar para trás e dizer, como Paulo disse, não é, que combatemos o bom combate e mantivemos a fé e mantivemos a nossa integridade moral e espiritual. Esse sim, então, o propósito para as nossas ações e para as nossas lutas do dia-a-dia.
agora que acabamos de escutar os teus ensinamentos, Senhor Jesus, te queremos pedir por toda a humanidade sofredora, porque todos somos irmãos, somos uma grande família universal, filhos de Deus nosso Pai, que nos deu a Ti, Senhor, para nos conduzires, para nos guiares. Por isso, nos dizeis que sois o caminho, a verdade e a vida. Te queremos pedir agora, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, nos lares de instituição, nos seus próprios lares, nos hospitais, Senhor, os que estão também em fase terminal, onde quer que se encontrem, os que estão presos nas cadeias, mas também aqueles, Senhor, doentes que estão presos aos vícios que a terra oferece, já criando sofrimento e dor nesta vivência para o seu futuro. Dá-lhes a força, Senhor, o discernimento, para que se afastem desses caminhos tortuosos para eles próprios. Mas queremos pedir também por todos os lares, para os nossos, mas por todos os outros com a mesma medida, principalmente para aqueles, Jesus, amigo, que têm e sofrem violência do lar, que não creem, que não te conhecem, por todas as crianças, por todos os jovens, adolescentes, que nessa fase difícil, nessa idade, Senhor, que precisam tanto de amparo, de ajuda, e tantos eles também, sem terem a atenção necessária dos seus pais. Protege, ajuda a todos. Te queremos orar, Senhor, por aqueles que não têm lar, por aqueles que sofrem as intempéries do tempo, do frio, da chuva, enfim, do vento, sem terem um lar, Senhor. Por pequeno, por mais humilde que seja, te oramos por eles, mas por todos os que sofrem pelas guerras, Senhor, pelo egoísmo, pelo orgulho de seus irmãos que fomentam, Senhor, tanto sofrimento e tanta dor à sua volta. Mas tu nos disseste também, ai daquele por quem vier o escândalo. Então te oramos por esses que são nossos irmãos também, e sabemos que eles um dia também vão mudar e também vão chegar, como nós queremos, à perfeição, porque todos somos filhos de Deus nosso Pai. Ajuda a todos, Senhor. Tu sabes onde estão aqueles que mais sofrem, que mais necessitam. Então, para além da nossa prece, nós te entregamos também nas mãos dos mensageiros amigos as nossas vibrações de amor, para que as multipliquem em teu nome a 1000 por 1 e levem de nós, onde houver mais dor, mais sofrimento, que eles levem a esperança, que eles levem um pouco mais de serenidade, de alívio, de paz. E te queremos suplicar, Senhor, porque ainda todos somos doentes, espirituais pelo menos, porque ainda nós temos muitos vícios, que ainda não conseguimos mudar, ainda não conseguimos. Então te suplicamos, Senhor, ajuda-nos a sermos humildes e simples de coração, ajuda-nos a ter esse amor que nos pedis para termos uns aos outros, porque amando verdadeiramente ninguém consegue ferir, magoar o seu irmão, a família carnal. Então que possamos estender as mãos uns aos outros nesse amor fraterno e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem e que também precisamos tanto. Assim, ensina-nos, Senhor, a sermos pacientes, compreensivos, tolerantes, indulgentes, enfim, amarmos, para podermos evoluir, para podermos ter mais paz nas nossas vidas, mais felicidade nas nossas vidas, porque a felicidade não é deste mundo, mas sermos mais felizes ao fazer o bem, nós sentimos essa felicidade, essa paz dentro de nós, para contribuir assim também para um mundo melhor, porque o mundo começa em cada um de nós. Ajuda-nos a todos, Divino Mestre, e envolve-nos e envolve a toda a humanidade na tua paz, hoje e sempre. E assim seja. Página 35.
No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teme prosseguir, a errar sem parar, gritamos que resolve evoluir. Quando não vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutai e aprendei os frutos da forma de viver. Bons os bons, maus os maus, tal é a lei. E estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou. Aproveitemos o ambiente de paz, de harmonia que temos no nosso lar para podermos continuar em família, conversando, convivendo, analisando os problemas que naturalmente todos temos pela frente. Lembramos que estaremos de volta na quarta-feira, pelas 20h30 e novamente na sexta-feira, no mesmo horário, com mais uma palestra pública da nossa associação. Despedimos-nos então de todos, desejando a todos um bom resto de dia, um bom resto de noite, votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.